Olá, querida turma do sexto ano da Escola Cristã Eduardo Miller. Aqui é o professor Rodrigo para mais uma videoaula de História. Dessa vez nós vamos iniciar o volume 3 do nosso livro Conquista e vamos começar novamente esse volume tratando ainda do assunto que estávamos estudando, que era a civilização da Roma Antiga. Neste capítulo, que é o capítulo 9, está contido na página 2 do volume 3, nós vamos nos aprofundar sobre os elementos culturais da civilização romana. Então, primeiro, para que a gente entenda o que seria a cultura romana, assim como nós vimos a cultura grega, é interessante que a gente conceitue cultura para que a gente não tenha mais dúvidas nem problemas sempre que for estudar a cultura de um outro povo, né? Então, nós vamos entender como que a cultura, o que é cultura, no caso, para a Roma Antiga, e como que isso vai nos influenciar, como que isso vai modificar a nossa sociedade dos dias de hoje. Então, peguem o livro de vocês, acompanhem comigo esse capítulo 9, volume 3, página 2. Primeiro, vamos conceituar esta palavra chamada cultura. O material de vocês nos ajuda a entender cultura na página 3 como em três aspectos. O primeiro deles, como um conjunto de realizações humanas, e essas realizações humanas, ou seja, feitos, criações, materializações ou imaterializações. O que significa isso? Objetos criados pelo ser humano seriam, então, aspectos, elementos da cultura desse ser humano, mas também elementos imateriais, ou seja, histórias, manifestações artísticas como dança, como discursos, tudo isso são religiões também, podem ser considerados realizações humanas da natureza imaterial, ou seja, aquilo que não é construído fisicamente, que não dá para pegar, não dá para ver, não dá para tocar. Então, cultura pode ser considerado o conjunto de tudo que o ser humano fez, tanto material, ou seja, que eu posso ver, pegar, tocar, ou imaterial, aquilo que não é tocável, aquilo que só é percebido através do raciocínio ou da sensação. O material também traz outra definição. Cultura como o conjunto dos costumes e das tradições de um povo. Então, os costumes são as formas que os povos se organizam e agem cotidianamente durante o seu dia. As tradições são aquelas, digamos, aquele código de conduta que vai nortear como esse povo vai agir. Então, as tradições são como os antepassados agiam e isso influencia em como os contemporâneos, as pessoas do povo vão agir diante dos seus costumes, como eles vão se organizar na sociedade, tá bom? E isso pode ser tanto do passado quanto do presente. Então, eu posso analisar os costumes e as tradições de um povo no passado, assim como eu posso analisá-los no presente, e isso pode ser chamado de cultura. O terceiro ponto é cultura como um produto de intercâmbio. O que seria um intercâmbio? Trocas. Então, a cultura seria o resultado, não é, o produto de trocas, ou seja, contatos de diferentes povos produziriam aspectos culturais, produziriam cultura. Então, esses intercâmbios eles podem ser comerciais, ou seja, quando pessoas de um povo comercializam, fazem trocas, negociações com outros povos, ou pode ser um intercâmbio de conhecimentos, de saberes, apenas trocas de experiências. Quando um povo que domina, vamos dar o exemplo, a matemática, entra em contato com outro povo que domina a navegação. A união desses dois saberes, o saber da matemática com o saber da navegação, pode gerar uma cultura náutica, ou seja, um conhecimento aprofundado sobre navegação aliado a conhecimento matemático, as operações matemáticas para produzir resultados. Isso então seria a cultura como um produto de intercâmbios. Ok? Então, já que a gente definiu essa palavrinha cultura, aí mesmo na página 3 de vocês, vai tratar sobre
o aspecto da cultura romana, ou seja, como que era esse conjunto de costumes e tradições, de realizações humanas e como que foi esse produto de intercâmbios aconteceu para a civilização romana. O primeiro aspecto é o forte vínculo com a cultura grega. Então, sabemos que o Império Romano conquistou províncias que antes eram as cidades-estados gregas. Isso se deu no século VI a.C. Desde o século VI a.C., as cidades-estados gregas estavam já entrando em decadência, começando aquele processo de guerras entre elas, e aos poucos a civilização romana foi se expandindo e entrou em contato com essa cultura grega. Como nós já vimos, a cultura pode ser produto de intercâmbio, né? Então as trocas que aconteciam pelo contato dos romanos com os gregos influenciou na criação da cultura romana, ou seja, assimilando alguns aspectos da cultura grega, juntando com alguns aspectos de alguns costumes e tradições dos romanos, é que se criou, se nasceu, se difundiu uma chamada cultura romana. Então, vimos também que o costume, no finalzinho do período da civilização grega, ali por volta dos séculos 2, 1 a.C., a Grécia vai ser tomada ali pelo Alexandre o Grande, imperador macedônio, que ele vai levar a cultura grega para diversas partes do mundo, né, do globo. Isso inclui o continente africano e o continente asiático. E o resultado de tudo isso é um intercâmbio de elementos, de saberes, de conhecimentos, e que a gente conheceu, nós estudamos com o nome de helenismo, que é a junção da cultura grega com a cultura, os costumes, as tradições, o conhecimento de outros povos, como os egípcios, os árabes. Então, quando esses elementos vão sendo agrupados, vai sendo criado o que é conhecido pelos historiadores, o que a gente está estudando aqui, como cultura helenizada, ou seja, o helenismo seria uma mescla de elementos da cultura grega com elementos da cultura egípcia, com elementos da cultura árabe. Isso vai influenciar também a cultura romana, porque quando o Império Romano entra em contato com as cidades-estados gregas e domina esses territórios, tornando as cidades-estados gregas províncias romanas, a cultura já vai estar altamente influenciada por esses elementos árabes e egípcios. Então já vai ter esse efervescimento do helenismo em Grécia. Isso vai influenciar também a formação da cultura romana. O terceiro aspecto que influencia e molda esses elementos são a influência dos povos etruscos. Vimos na primeira aula de Roma, desculpem, que Roma, a civilização romana, ela é originária de diversos povos, tanto os latinos quanto os povos não latinos. Entre os povos latinos temos os italiotas e entre os não latinos temos os etruscos. Então esses povos, essa junção de diferentes povos que habitavam ali a Península Itálica, aquela forma de bota conhecida no mapa, eles vão ter trocas, né, de saberes, trocas comerciais, e vão produzir uma cultura misturada ali entre esses vários povos latinos e não latinos. E uma forte influência dos povos etruscos é observada na cultura romana, principalmente aqui nesse prédio que é chamado Panteão. Nós vemos aqui nessa imagem que tem colunas gregas de cabedal coríntio ainda, se vocês bem observarem, arcos e abóbadas. Esses elementos, eles são uma mistura dos elementos da arquitetura grega com os elementos de influência já da arquitetura dos etruscos. Mais lá para frente vou mostrar um prédio clássico de uma cidade que era etrusca, que foi depois virou dentro dos domínios de Roma, e vocês vão ver que ali guarda algumas particularidades diferentes com Grécia, tá bom? Então esses três elementos são fundamentais para a gente entender como que se desenvolveu esses conjuntos e como isso vai influenciar tanto no próximo tópico que a gente vai estudar, que é a arte, a arquitetura e a escultura, tá bom? Vamos lá. Primeiro, a escultura romana. Ela, diferente da escultura grega, ela tem um comprometimento com o realismo. Nós vimos, quando estudamos a escultura grega, que os artistas, os escultores gregos, eles estavam muito interessados em transparecer, em transmitir um ideal de beleza,
uma forma idealizada da beleza. Então eles não se preocupavam na realidade com a verdade ali de como era a pessoa que eles estavam retratando. Assim como a escultura grega, a escultura romana vai representar o corpo humano, as pessoas, só que não com com esse comprometimento com o ideal de beleza. Ou seja, eles não vão ter uma preocupação em retratar tão bonito, em idealizar a pessoa como se ela não fosse realmente tão bonita. Eles vão ter a preocupação em praticar a escultura levando em conta os detalhes verdadeiros do corpo, do rosto da pessoa que eles estão retratando na escultura. Então, é isso que é chamado de realismo. Então, eles vão esculpir o cabelo como realmente era, o tamanho do nariz como realmente era, do queixo, da boca. E isso não acontecia na escultura grega, que era tudo ali modificado, tudo ali pensado para que se transmitisse um ideal de beleza. Já na arquitetura, a semelhança com o estilo grego era muito grande, como nós vimos no slide passado, as colunas gregas influenciaram fortemente a arquitetura romana. Mas aqui nessa foto do meio tem um prédio etrusco. A gente vê a forte presença do arco. O que é o arco? É essa curvatura que está aí bem na porta do prédio e que ela é típica do estilo etrusco. A gente vai ver também o triângulo, né, também com o triângulo em cima das portas, e vamos ver a abóbada como uma grande característica da arquitetura romana e etrusca. E esses elementos eles eram pensados para transmitir supremacia e poder, ou seja, para transmitir às pessoas que olhassem esses prédios construídos como prédios imponentes que transmitiam a riqueza e o poder bélico que Roma tinha. Já nas artes, principalmente no teatro, que vai ser fortemente inspirado no teatro desenvolvido na Grécia, como vocês podem ver aqui nessa terceira imagem, o teatro era circular, que tinha a plateia em arquibancadas, céu aberto, os gêneros vão ser bem parecidos, como a tragédia e a comédia, só que a realidade das peças vai ser alterada para a realidade romana. Lá em Grécia tinha todo um cotidiano diferente de Roma, e isso vai ser, as peças vão ser iguais às peças gregas, alguns textos vão ser os mesmos, mas alterados para a realidade romana, mudando os personagens, mudando alguns elementos, as cidades, etc. Também muito parecido com o teatro grego. Tá? Já nas pinturas, não vai ter influência da pintura grega, porque nós vimos que a Grécia não desenvolveu muito a pintura. Quem desenvolveu mais foram os etruscos. Então, a pintura vai ser influenciada fortemente pela cultura dos etruscos, principalmente aquelas pinturas que são feitas nos túmulos, como chama aqui, nas tumbas que são onde são enterrados as pessoas mais ricas de Roma. Vocês podem conferir esses detalhes todos na página 4 e na página 5. Já passando para a religião romana, nós temos dois momentos. Esse primeiro momento, nós vamos ver a religião pagã, que é a religião antes do cristianismo, que é o próximo slide. Na religião pagã, ou seja, aquela que é politeísta, os romanos eles tinham uma concepção muito parecida com a dos gregos. Eles adotaram a ideia dos deuses gregos, eles adotaram as mesmas divindades gregas que eram cultuadas nas cidades-estados, que a gente lembra, Zeus, Atenas, Hades, Ares, só que com um elemento peculiar que foi a renomeação. Então, de todos os deuses gregos, como eles eram cultuados em Grécia, eles mantinham as mesmas características, os mesmos poderes, o mesmo comportamento. No entanto, eles eram chamados por outros nomes. Então, para dar o exemplo, o Zeus, que era o deus do trovão, nas cidades-estados gregas, vai ser chamado de Júpiter em Roma. A deusa Afrodite em Grécia, desculpem, vai ser chamada de Vênus em Roma. Então vai ter uma renomeação dos mesmos deuses gregos, só que cultuados em Roma com outro nome. A religião também era caracterizada por sacrifícios, assim como em Grécia, né? Em Grécia era costume sacrificar-se ali um animal e queimar
as carnes deles para que o cheiro subisse até o Monte Olímpio, né? E ali os deuses iriam ter o benefício desse sacrifício. Então, assim acontece também em Roma. A religião pagã romana é muito parecida, muito influenciada pela religião grega. Os cultos eram públicos e domésticos, né? Podia se cultuar, geralmente tinha-se um altar nas casas. Geralmente as casas dos patrícios, que eram mais abastados, eles mantinham um altar ali com constantes oferendas para um certo deus, podia ser Júpiter, podia ser Marte, podia ser Vênus. A gente vê que eles têm os nomes dos planetas hoje, né? A gente vai entender isso melhor lá para frente. A gente vai ter também na religião romana o sacerdócio. Ele não vai ser uma classe destacada da sociedade. Como hoje nós temos os padres, por exemplo. Os padres, os pastores, eles são uma classe destacada da sociedade. Um padre, por exemplo, ele tem uma série de restrições, o que é diferente, vamos dizer, dos pastores das igrejas protestantes, em que eles são civis, ou seja, eles podem casar-se, eles podem exercer também profissão, não tem um destacamento, aquela pessoa não precisa ser destacada, ela não cria um grupo social diferenciado, e assim que era em Roma. Os sacerdotes, poderiam ser pais de família, eles eram cidadãos comuns, podiam participar também da república, do senado, etc., que eles não eram como se fosse uma classe destacada responsável somente pelo sacerdócio, pelos cultos públicos e domésticos. E a gente tinha também as sacerdotisas, ou seja, as mulheres também podiam exercer essa função de organizar cultos públicos e domésticos. E dentre eles nós tínhamos as vestas, que eram um templo onde somente mulheres sacerdotisas nascidas em famílias patrícias, ou seja, muito ricas, elas eram entregues a esses templos e ali elas iam crescer e iam servir durante 30 anos um culto específico que era o da chama. Esse culto está descrito aqui na página 7, tá? Elas entravam aos 7 anos de idade e serviam por 30 anos no templo. Elas serviam a deusa Vesta, que era a deusa do fogo sagrado, ou seja, era necessário que essas sacerdotisas alimentassem constantemente um fogo que nunca se apagava ali dentro do templo de Vesta. Então, a gente tem então sacerdócio feminino em Roma, né? As mulheres sim poderiam se tornar sacerdotes e ter um destaque. Essas sim eram destacadas, elas não faziam mais nada na sociedade se não se dedicar ao serviço lá do templo da deusa Vesta. Isso é a religião pagã, conhecida como não cristã, ou a religião politeísta de Roma. Até o século III depois de Cristo, Roma não vai adotar o cristianismo, mas antes do século III, então a gente tem uma religiosidade politeísta em Roma e nas demais províncias, né? Vocês lembram, cada província ela tinha sua liberdade de culto, mas a religião oficial ali era a romana, tá bom? Já com o advento do cristianismo, nós vamos ver que vai se transformar esse aspecto religioso em Roma. O cristianismo ele tem origem na Palestina. A Palestina, durante o período ali do surgimento do cristianismo, está governada por Roma, ou seja, é uma província romana. A Palestina fica ali no Oriente Médio, perto de ali onde está a cidade de Jerusalém. Nesse período, essa cidade está sob o comando do Império Romano. Então, ela é uma província romana. E tem lá um governador indicado pelo imperador romano, que é Pôncio Pilatos. Era o governador ali na época do surgimento do cristianismo na Palestina. O surgimento do cristianismo está vinculado, claro, ao surgimento da figura de Jesus de Nazaré, que é um judeu que teria trazido todo esse conhecimento que hoje é o cristianismo. Para a gente entender melhor as bases do cristianismo, eu trago aqui os 4 elementos. O primeiro deles é o monoteísmo, ou seja, a crença em um único Deus. Isso vai contrastar com a religião romana que acreditava em diversos, como Júpiter, Marte, Vênus, etc. A universalidade, ou seja, é um aspecto da religião cristã de que todos são filhos de Deus sem diferença. E isso incluía, gente, homens, mulheres, livres, escravizados. O que não existia em Roma era uma acepção universal.
para a religião romana, os patrícios e os homens livres eram beneficiados. Esses sim eram filhos de Deus. Enquanto que as mulheres e os homens e mulheres escravizados, eles estavam à margem da sociedade, à margem da religiosidade. A religião cristã vai trazê-los à universalidade, ou seja, vai colocar tanto homens e mulheres livres e escravizados no mesmo patamar. Inclusive, a religião cristã vai condenar a escravização de um homem ou de uma mulher, ou seja, vai condenar que um homem ou uma mulher seja um escravo de outro homem, porque ele seria somente filho de Deus e nenhum filho de Deus poderia ser escravizado. O fundamento cristão é o amor a Deus, ou seja, sobre tudo, e ao próximo como a si mesmo. Então, o amor a Deus e ao próximo elimina a devoção aos imperadores romanos. O amor a Deus elimina a devoção à república, elimina a devoção a outros deuses. Então, a gente está vendo como os fundamentos cristãos vão contrastar com a religião romana. E a salvação por meio da fé, ou seja, cada ser humano somente seria salvo por meio da fé. Então não importava muito o que o ser humano ia fazer na vida material, importava o que ele estava fazendo para Deus. Esses 4 fundamentos são essenciais para a gente entender como que está diferente da religiosidade politeísta romana. No começo, esse culto do cristianismo, as palavras de Jesus de Nazaré, os seguidores que ele vai aderir, que ele vai conseguir conquistar, eles não vão ter grande impacto. No entanto, com a morte de Jesus, que nós sabemos que foi crucificado, inclusive Pôncio Pilatos chegou a julgá-lo e os judeus crucificaram-no, isso vai aumentar o culto a Jesus Cristo e vai começar a criar realmente o movimento do cristianismo. E aí vai começar a fazer oposição, sim, aos valores de Roma. A forte devoção popular, ou seja, o poder que o cristianismo tinha de conduzir as massas, principalmente mulheres e homens pobres, mulheres pobres, homens livres e mulheres livres, escravizados e escravizadas, ou seja, uma grande massa, não é? O cristianismo vai ter a adoção de muitas dessa camada popular e vai começar a incomodar, né, a religiosidade romana, incomodar os imperadores romanos a ponto de fazer com que eles sejam perseguidos, ou seja, quem era cristão ali entre o século I depois de Cristo até o século II, início do século III depois de Cristo, todos os cristãos eram perseguidos. Isso está bem demonstrado aqui nessa foto aqui do que vocês têm no livro de vocês, na página 9, em que temos mártires cristãos, ou seja, pessoas que professavam a fé cristã, e elas estão ali dentro do Coliseu, prontas para serem devoradas por um leão. Os cristãos que eram perseguidos eram até capturados e levados ao Coliseu para serem mortos em espetáculos de violência pública, para demonstrar o que acontecia com quem professasse essa fé cristã. Então, os primeiros cristãos, foram muito perseguidos pelos romanos porque os valores da religião cristã estavam indo de contra aos valores romanos, aos valores da religiosidade e do Império Romano, né? Existe uma frase muito clássica, muito famosa, proferida por Jesus, onde ele fala: dai a César o que é de César, ou seja, o imperador Júlio César, e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, para César as coisas mundanas, mas para Deus as coisas espirituais. Não misturar essas coisas. Então, com essa interpretação, muitas pessoas usaram essa frase para dizer que o cristianismo era contra César, não precisava idolatrar o imperador, tinha que somente adorar a Deus. Então, o cristianismo vai começar a ser uma pedra no sapato do Império Romano, vai começar a incomodar muito, até que um imperador Constantino, no século III depois de Cristo, está dentro de uma batalha e ele tem uma visão de uma cruz no céu com a inscrição dizendo que com este símbolo vencerás. E o símbolo cristão, ele adota esse símbolo, pinta o símbolo nos escudos dos seus soldados e vence a batalha. Com isso, ele converte-se ao cristianismo e um ano depois ele assina um Édito de Milão, ou seja, um documento oficial da religião romana, convertendo, adotando a religião
cristã como a religião oficial de Roma. É a partir de Constantino, no ano de 313, ou seja, a partir desse documento chamado Édito de Milão, que o cristianismo passa a ser a religião oficial da cidade romana, do Império Romano. Então, a partir desse momento, o politeísmo, o paganismo, ele já não vai mais ser a religião oficial. Então, os cristãos que saíram da condição de perseguidos vão se tornar os verdadeiros perseguidores agora dos politeístas. Ou seja, vai haver uma inversão. A religião oficial de Roma vai ser o cristianismo, não mais o politeísmo. Isso vai influenciar fortemente na criação da Igreja Católica Apostólica Romana e também durante a Idade Média, que nós vamos ver logo após o assunto de Roma e do Império Romano do Oriente, nós vamos entender como que o cristianismo vem influenciando a história da Europa toda até os nossos dias de hoje. Bem, vamos passar para a página 11, onde nós temos os aspectos da sociedade e da educação em Roma. A sociedade romana ela está fortemente centralizada ali na família patriarcal. O que é a família patriarcal? O pai, a mãe e os filhos. Esse núcleo familiar, onde o pai é o chefe da família, e em latim esse pai é chamado pater, ele vai ser o comandante, o detentor de todo o poder ali da família. Ele vai ter o poder de julgar quem está certo ou está errado, o dever de monitorar as finanças, de prover, ele vai ter autoridade sobre a mulher e sobre os filhos, enfim, ele representa a autoridade máxima. E esse pater, ele só deixava de ser pater quando ele vinha a falecer. Então, quando uns filhos cresciam e constituíam suas próprias famílias, eles ainda não eram considerados o pater. O pater é aquele primeiro homem, o homem mais idoso, né, mais velho da casa, e ele é que detém todo o poder, inclusive podendo mandar na família dos filhos, tá bom? Embora seja patriarcal, embora seja fortemente influenciada pela figura do pai, era permitido o divórcio em Roma, tá bom? A mulher podia se divorciar do homem, assim como o homem podia se divorciar da esposa. Os aspectos da educação já são bem diferentes um pouco de Grécia. A gente vai comparar porque a gente viu a educação em Grécia, né? Então, a educação em Roma era formal, ou seja, acontecia em escolas, em liceus, como a gente viu lá em Roma, que eram as escolas de filosofia. Roma vai adotar essa ideia e vai criar espaços destinados a educar as crianças. Então, existia-se uma educação formal, ela acontecia em espaços que eram chamados de escolas, como a gente conhece as nossas escolas hoje. A diferença é que lá eles estudavam leitura, a escrita, em latim, óbvio, e a retórica, que é a arte de argumentar. Lá em Grécia, a gente tem a arte da oratória, que é o estudo de como falar bem, como utilizar bem as palavras para convencer, para explicar os assuntos que envolviam ali a política de Grécia. Em Roma, vai ter o desenvolvimento da retórica, ou seja, da ciência, da arte de argumentar. Então era muito necessário o argumento para uma pessoa escolarizada, uma pessoa que tinha educação formal, ela sabia muito bem desenvolver argumentos e debater, porque a base do direito romano, né, da justiça romana e da república era a retórica. Então era necessário ali que os cidadãos que tivessem acesso à educação formal pudessem debater bem. A escolaridade das mulheres ia até os 12 anos, depois disso elas eram preparadas para o casamento, enquanto que os homens continuavam estudando e desenvolvendo seus conhecimentos. A gente vê então uma divisão aí de acordo com o sexo biológico, se homem ou se mulher. Então as mulheres estudavam somente até os 12 anos e em seguida elas eram destinadas para casar com homens que tinham maior tempo de estudo de educação formal. Vamos lá, página 12. Vamos entender a influência de tudo isso que nós estudamos, da cultura, na ciência e na arquitetura. Tanto a arquitetura ela foi fortemente influenciada pelo desenvolvimento das ciências matemáticas e da geografia, ou seja, o estudo ali que vai entender
as formas da Terra e envolvendo também os oceanos, etc. Então, o desenvolvimento da matemática e da geografia está fortemente aliado ao desenvolvimento da arquitetura, da escultura, das artes em Roma. Como a gente pode ver, tem essas duas imagens aqui na página 12 de vocês, o Arco de Constantino. Como já falei, o arco é uma influência da cultura etrusca, aliando ali a colunas gregas. A gente vê que tem ali um estilo próprio romano. Ele está misturando as colunas gregas com o arco etrusco. Então, as construções elas estão também fortemente dominadas por essa mistura de culturas e pelo conhecimento matemático, porque para fazer esse arco é necessário que um cálculo seja feito para que essa estrutura se sustente, senão ela vai cair, né? Senão ela vai ceder. Então, o conhecimento da matemática vai influenciar na construção dos prédios. Aqui ao lado a gente tem a abóbada. O que é a abóbada? É esse teto aí em formato esférico, né, concêntrico. Então, esse teto ele precisa de muito cálculo para ser construído. Essa imagem é do interior do Panteão, aquela primeira foto lá do primeiro slide que eu mostrei para vocês. Aquele prédio, ele tem uma fachada que remete ao estilo grego, mas dentro ele tem essa abóbada. Essa abóbada é típica da arquitetura romana. Ela não era construída em Grécia, por exemplo. Os gregos não desenvolveram esse conhecimento de construir com abóbada. E isso vai influenciar muito no desenvolvimento dos demais prédios públicos. A Roma tinha uma característica urbana muito forte. Tinha estradas pavimentadas, prédios públicos destinados à justiça, como os fóruns de justiça, prédios públicos destinados aos governantes. Tinha aquedutos, que eram construções gigantescas por onde a água escoava, esgoto, entre outras estruturas urbanas, ou seja, estruturas que são destinadas ali para o bem viver de uma cidade. Então, a influência da matemática e da geografia vai impactar diretamente nas construções dos prédios públicos e isso vai ser muito bem desenvolvido na civilização romana, tanto que ela vai exportar esse modelo urbano para as províncias que ela está ocupando, né? Tanto no Oriente Médio, quanto em África, quanto na Europa mais ocidental, tá bom? Então, os romanos vão ser excelentes construtores, né? Engenheiros, etc. Não só engenheiros também, mas muito bons juristas. O que é o direito? Vamos entender. O direito é o que hoje a gente chama de conhecimento ligado às leis, às normas, não é? E antigamente em Roma, o direito ele era consuetudinário. Essa palavrinha difícil vai acompanhar a gente, porque mais lá na frente nós vamos ver a comparar com o direito de outros povos e a gente vai ver que eles também eram consuetudinários. Mas o que significa isso? Significa que as leis eram regidas pelos costumes, ou seja, não existiam inicialmente em Roma leis escritas, existiam costumes que eram adotados como leis. Então, os costumes mais antigos, eles não podiam ser violados porque eles tinham o caráter de lei. E violar um costume antigo era o mesmo que cometer um crime hoje. Tá? Então, se hoje se viola uma lei na nossa sociedade brasileira, se comete um crime, se comete uma violação de lei. Antigamente, no começo ainda da civilização romana, essas leis elas não estavam escritas, elas estavam somente ditas e elas eram controladas pelo pater, né? A figura do homem chefe de família, da família patriarcal. Então ele é que analisava se determinada pessoa da família infringiu um costume antigo da civilização romana, tá bom? Isso vai ser alterado com a criação da Lei das 12 Tábuas, que foi aquela conquista dos plebeus que a gente estudou na primeira aula de Roma. A Lei das 12 Tábuas são consideradas as primeiras leis escritas que tinham a finalidade de acessibilizar, de dar acesso para todas as pessoas quais são os conjuntos de leis que valem em Roma. Por quê? Se o direito ele era baseado nos costumes e quem julgava se uma pessoa infringia ou não esse direito era o pater, e geralmente os pais
de família patriarcais, os patrícios, ou seja, mais ricos, eles costumavam manipular as leis para que eles sempre se favorecessem. Os plebeus dotados de menos poder aquisitivo e menor participação política vão exigir que as leis da Doze Tábuas fiquem escritas, ou seja, que as leis sejam escritas para que todos possam consultá-las e assim ter seu direito garantido, não ficar na mão de uma interpretação, de um costume, de um jogo ali de interesses, um jogo meio que político, não é? Então os plebeus conseguem essa conquista e vai influenciar que a partir daí todo conjunto de lei, qualquer lei nova romana, ela vai ter que estar escrita e acessível para todos, tá bom? Tem três aspectos aqui na página 14 que são muito interessantes, que vocês podem ver aqui, é um quadro verde que está na página de vocês, no finalzinho, tá? Ele divide em três categorias, desculpem, o direito romano. Primeira categoria é o direito civil, ou ius civile, que são as leis costumeiras aplicadas aos cidadãos romanos, ou seja, aquelas primeiras leis ali, que eram baseadas nos costumes, elas são consideradas do direito civil, ou seja, são aplicadas aos cidadãos romanos. O direito dos povos, ou ius gentium, eles são as leis da propriedade privada, as leis que versam sobre escravidão, ou seja, como uma pessoa pode tornar-se escrava de outra, versa sobre os contratos de compra, ou seja, ela estabelece ali os limites para as compras, para as vendas e qualquer transação, qualquer troca. Ou seja, é um conjunto de leis que vai falar sobre os aspectos entre as pessoas, entre os povos, com relacionamento entre romanos e outros povos e entre os romanos baseando as conquistas romanas, ou seja, como que os romanos iam se portar perante os outros povos em uma guerra, por exemplo, ou em uma negociação. Por último, tem o direito natural, que é o ius naturale. São as leis que o Estado era obrigado a respeitar antes de existir, ou seja, são os direitos naturais de qualquer pessoa, não é? Aquele direito que a pessoa adquire só de existir. Então eles representam o princípio ideal de justiça. Existiam direitos que todas as pessoas, livres ou escravizadas, homens ou mulheres, tinham e o Estado deveria respeitá-los. Ele não podia criar leis que fossem contra o direito natural. Então esses três elementos eles baseiam o direito romano, ou seja, a ciência que estuda as leis, o conhecimento sobre as leis. Então esses três princípios eles vão ser fundamentais para influenciar, inclusive, o direito de outros povos, como nós vamos ver mais à frente, tá bom? Na página 15, nós temos o último aspecto da cultura romana que está abordado no material de vocês, que é a literatura. A literatura é o desenvolvimento da escrita e dos estilos de escrita. O primeiro aspecto é que a gente tem que entender que a língua oficial de Roma é o latim. E essa língua é onde os textos vão ser publicados. Eles vão ser todos escritos e publicados nessa língua, que é o latim, a língua oficial do Império Romano, e esses escritos, eles vão ser destacados primeiramente no primeiro momento ali pelo século I, século II depois de Cristo, são as filosofias e as ciências, desculpem, as críticas políticas, ou seja, esse estilo de escrever sobre o pensamento, críticas ao sistema político de Roma, pensando sistemas políticos, como deveria ser a república, como não deveria ser. Ia se escrever biografias sobre imperadores romanos, histórias sobre a fundação de Roma. Então, esses são os estilos literários, primeiros estilos literários que vão aparecer em Roma, ou seja, o desenvolvimento da escrita vai estar atrelado a esses assuntos. Vai se escrever obras sobre filosofia, sobre crítica política, sobre biografia de imperadores e a história da fundação romana. O principal escritor que vai ficar conhecido dessas obras é Cícero, tá? Cícero vai ser um funcionário da República, do Império, do Império, e ele vai não, aqui ainda é República, né? O Cícero ainda é funcionário da República e vai
ver essa transição para o Império e vai criticar muito isso, né? Até que ele vai ser um grande crítico aí do que vai ser construído o Império, porque ele morre ali pouquinhos anos antes do Império começar, que o Império Romano é 27 antes de Cristo, né? Depois de Cícero, vai ter o desenvolvimento de outros gêneros literários, que são os poemas, os épicos e as fábulas. O poema ele tem uma estrutura diferente, né? Nós aprendemos lá com o professor Tiago que o poema ele tem a estrutura dele em versos, enquanto que a prosa é um texto que está escrito em linhas e parágrafos, né? O poema ele está escrito em versos e estrofes, ele tem uma métrica própria, ou seja, as palavras, os versos não podem ser muito diferentes do outro, ou podem ser, mas com a permissão artística, né? O poema já tem uma certa liberdade artística de ser construído, a prosa não, a prosa tem suas regras básicas. E esses poemas eles podem ser ou épicos, né, que são aqueles poemas que vão contar histórias de heróis, de deuses, a fundação de Roma, e as fábulas que são historinhas morais, né? Geralmente eles têm um fundo moral, uma função de educar a sociedade com algum valor moral, né? Então, o principal expoente desse gênero literário vai ser Virgílio, que vai viver ali no finalzinho da República, no começo do Império também, e ele vai construir a obra chamada Eneida. A Eneida é a obra que versa sobre a origem de Roma. Ela cria uma história, o Virgílio vai criar em 12 anos essa história, foi uma história encomendada pelo imperador Otávio Augusto. Ele vai encomendar essa história que Virgílio escreva um poema épico, grande, gigantesco, contando toda a origem de Roma. Claro que não vai ser fiel, não trata-se de uma biografia, trata-se de um poema. Então ele vai usar de liberdade artística, ele vai mesclar essa história verdadeira com a história da origem que nós vimos lá em Rômulo e Remo. Então ele vai colocar narrativas fantásticas, vai colocar heróis, deuses, semideuses dentro dessa narrativa aí poética que fica conhecida como o épico Eneida, tá bom? Então existe aí a desenvolvimento de dois gêneros literários, né? Um mais voltado para o pensamento histórico, biográfico, filosófico e político e um mais voltado para o desenvolvimento artístico da literatura. São os poemas, os épicos e as fábulas, tá bom? Tudo isso escrito em latim. Então, queridos, a gente está estudando aqui, terminando aqui o nosso conteúdo de cultura romana, tá? Eu peço que vocês revisem essa aula sempre que precisarem. Vocês devem me entregar a página 16 e 17 resolvida através do aplicativo Clipe Escola. E depois que vocês terminarem de assistir essa aula, é interessante que vocês resolvam a atividade da página 5 e da página 10 para entender como é que está a compreensão do assunto de vocês, tá bom? Vocês devem responder a página 5 e a página 10 com suas próprias palavras e a página 16 e 17 vocês vão fazer a pesquisa no livro de vocês com tudo aquilo que eu falei aqui nessa videoaula que está correspondendo ao material que vocês têm, tá bom? Qualquer dúvida vocês me procurem no aplicativo Clipe Escola, vou ter o maior prazer em ajudar vocês, tá bom? Vou ficando por aqui e até a próxima aula. Fiquem com Deus.